Fonseca é poeta, autor de 2 livros, Mil e Tantas Palavras e Jardim de Letras. Inspirado por um poema de Cecília Meirelles, Carlos começou a escrever ainda criança, com 8 anos de idade. O jovem escritor é capixaba, nascido em São José do Calçado. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje o nosso programa está cheio de poesia. Nós vamos conhecer o trabalho e conversar um pouquinho com o escritor Carlos Fonseca. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado. Nós estamos aqui com seus 2 livros publicados, Jardim de Letras, o mais recente, e também Mil e Tantas Palavras. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua produção. Do que fala a sua poesia? Então, Gabriela, o meu primeiro livro, Mil e Tantas Palavras, ele tem uma temática central, fundamental, que é o amor, em todas as suas formas. O amor romântico, o amor pelos pais, pelos amigos, pela terra natal. E o Jardim de Letras, ele foge um pouco dessa temática, apesar de ter um capítulo que se chama Amores e Outras Flores, que dialoga com Mil e Tantas Palavras sobre esse tema, mas aborda outros assuntos, como a questão social, como, digamos assim, conselhos, dicas. Mas se eu puder escolher um tema da minha poesia, de fato é o amor. E quando você começou a escrever, assim, quando que você despertou, né, o gosto pela poesia? O meu primeiro contato com a poesia foi por volta de 8 anos de idade, numa gincana da escola em que eu precisei declamar um poema de Cecília Meirelles, chamado Retrato. E a partir daí o mundo da poesia se abriu para mim e eu resolvi escrever alguma coisa também. Então, dos 8 aos 12 anos, eu escrevi trovas e aos 12 anos eu parei de escrever e comecei a ler bastante, a ler muito, e todo tipo de literatura. Não só poesia. Prosa também. E mergulhei na leitura até os 22 anos, 23, quando eu resolvi de novo retomar a escrita. E aí, já tendo em vista a produção de um livro, que era um projeto desde criança. Então, a ideia de publicar um livro já era um projeto antigo, já era um sonho antigo. Já era um sonho. Desde as minhas primeiras trovas, lá com 8 anos, eu tinha o sonho de publicar um livro. De poesia? Não necessariamente, de literatura. Mas poesia, digamos assim, é a minha praia mesmo, então veio com naturalidade os 2 livros de poesia. Você teve alguma influência para gostar tanto de poesia? Alguém da sua família, ou um professor, alguém que te influenciou, que assim, ajudou e te incentivou no contato com autores, talvez, para despertar esse gosto por esse gênero literário? Esse primeiro contato com a poesia, que se deu por conta de uma atividade escolar, né? Então, assim, a escola me ajudou nesse contato. Os meus pais sempre me incentivaram muito a leitura, desde a primeira infância. Mas essa paixão pela literatura, eu acho que é algo que nasceu comigo, assim. Porque os meus pais leem, mas não leem tanto quanto eu gosto de ler, e também não escrevem. Não tem ninguém na minha família que escreve e que seja tão apaixonado pela literatura como eu. Agora, você escreve só poesia? Não, eu escrevo prosa também, escrevo crônicas. Inclusive tem um livro pronto de crônicas para ser lançado. Eu ia perguntar isso, se você tem algum projeto de alguma publicação fora da poesia, de um outro gênero literário. Tem esse livro de crônicas, que é uma coletânea de crônicas que eu produzi nos últimos 3 anos, que está pronto para ser publicado. E tem um outro livro de poesia também, porque a poesia eu não largo, não tem jeito. Você pode ler uma poesia pra gente? Posso, claro. Qual que você escolhe? Qual dos livros? Vou começar de trás para frente, vou começar do segundo. E o Jardim de Letras, eu nem comentei, mas ele tem uma estrutura também, né, toda especial, a divisão em capítulos. Isso, são 4 capítulos, dividido como se fossem as partes de um jardim, né, algumas partes de um jardim. E o primeiro capítulo começa pelo espinheiro, que eu trato de questões sociais, como a fome, como a desigualdade. Então é um capítulo mais espinhoso, sabe? Por isso espinheiro.
O segundo, que eu falei que dialoga com o meu primeiro livro, Mil e Tantas Palavras, é o Amores e Outras Flores, que aí eu falo do amor. É um capítulo mais light. O terceiro, que tem o título de Borboleteando. A borboleta vai numa flor aqui, ali, acolá, passeia pelo jardim, e eu passeio pelas situações cotidianas, como o trânsito, por exemplo, e abordo nesse capítulo. E o último capítulo, o quarto, que se chama Sementeira, a sementeira, a sementinha que vai brotar lá na frente, que eu trago poemas que abordam conselhos, dicas, incentivo para a vida dos meus leitores. Legal você falar isso, Carlos, porque eu acho que talvez no imaginário a poesia ela tem um rótulo muito ligado ao amor, né? E você traz assim exemplos de que a poesia ela pode falar sobre qualquer coisa. Claro. É isso mesmo? Pode Exatamente. falar sobre qualquer coisa? Um dos maiores poetas brasileiros, falecido há pouco tempo, o Manuel de Barros, falava sobre o amor, mas falava muito sobre a natureza, muito sobre a questão ambiental. É um poeta da região do Pantanal, que Drummond de Andrade, inclusive, falou que era o maior poeta brasileiro vivo. Então, Carlos Drummond de Andrade chamou Manuel de Barros de o maior poeta brasileiro. Olha o tamanho desse poeta. Que responsabilidade também, Que responsabilidade. Né? E que falava sobre o amor, mas tinha como temática central a causa ambiental. Falava dos rios, dos animais, muito de passarinho. Então a poesia fala sobre tudo. Então vamos falar de poesia. Escolhe uma pra gente. Uma pequenininha que se chama Formiguinha. Tudo que é grande fez-se de coisas miúdas, dessas que ninguém repara, até que juntas ninguém mais para. Essa de qual capítulo? Essa é do primeiro capítulo. Logo do primeiro capítulo, Isso. que você falou que é um capítulo mais Isso. espinhoso. Isso, para incomodar um pouco. Esse outro livro, Mil e Tantas Palavras, ele também tem alguma divisão especial em capítulos? Como é que ele foi organizado? Também. O Mil e Tantas Palavras também ele é dividido em 5 capítulos. E como eu disse no início, a divisão dele a temática central dele é o amor. Né? Então, o primeiro capítulo, que é o Poesia Irrefletida, é o meu amor pela poesia, pela escrita, pelo ato de escrever, pela literatura. E o segundo capítulo, que se chama Então Eu, é um capítulo meio analítico da minha personalidade. O terceiro capítulo fala de amores fictícios, amores inventados, que se chama Amores que Não Foram. E tem um capítulo muito especial chamado Saudades de Terra e Alma, que eu dedico poemas a pessoas que marcaram a minha vida, a minha terra natal e a lugares que também me marcaram positivamente. E o último capítulo é para ela, para minha esposa, que me acompanha há 16 anos, e são poemas românticos dedicados a ela. Nesse tempo de relacionamento. Isso. Esses poemas você produziu mais ou menos quantos? Você falou que na sua adolescência, início da juventude, você ficou um bom tempo sem escrever. E em que momento que você começou a escrever e percebeu que isso poderia ser reunido em um livro? Eu retomei a escrita com 22 anos, 23 anos mais ou menos. E aí, durante uns 5 anos, eu fui escrevendo sem compromisso. Apesar de ter aquele sonho desde a infância de lançar um livro. Mas não com esse objetivo, assim, sabe, no horizonte. Fui escrevendo tudo que me afetava. E em 2014 eu resolvi fazer uma seleção para realizar esse sonho de lançar o primeiro livro. E aí nasceu Mil e Tantas Palavras. Carlos, eu vou te fazer uma pergunta baseada em coisas que eu acabo conversando aqui no programa com outros escritores. Muitos escritores que, às vezes, têm um livro de crônica ou um romance, quando eu questiono sobre outros gêneros literários, alguns já me falaram que a poesia acaba sendo uma coisa muito íntima. É você publicar uma coisa que às vezes, você não quer mostrar, né, para os outros, que a poesia é uma coisa muito íntima, que você acaba se mostrando demais ao publicar um trabalho desse. Você enxerga assim? Sim, concordo. É muito íntima mesmo. O poeta ele se revela através dos seus poemas, isso é verdade.
A gente abre a nossa intimidade, nossa alma, assim, e coloca no papel e entrega para as pessoas lerem. Isso é verdade. A gente se revela muito. E você não tem medo disso? Isso de nenhuma maneira te incomoda? Não me incomoda. Não. E tem a questão do leitor também, né? Na verdade, eu acho que é até uma forma de terapia. Poesia também, escrever para mim é uma forma de terapia, de colocar no papel minhas angústias, minhas aflições, minhas alegrias. É uma forma de até de extravasar. E eu ia dizer que também tem a questão do leitor, porque você escreve uma coisa, agora o que o leitor vai receber, vai interpretar, pode ter a ver com o momento que ele está passando, principalmente a poesia, né, que é uma coisa tão ligada a sentimento, pode ter a ver com o momento que a pessoa está passando, então ele pode receber aquilo de uma outra forma. É verdade, o poema, qualquer texto, na verdade, é como um filho. Você produz, você cria bem, mas o que vai ser dele dali para frente aí é de quem, é do mundo, né, assim. Você conseguiu ter alguma resposta dos seus leitores com relação a isso, com relação aos seus poemas? Tenho alguns leitores que entram em contato pelas redes sociais, que mandam mensagens, e até pessoas que são conhecidas também, que dão um livro de presente para outras pessoas que eu não conheço. Eu recebo também recados e até cartões de agradecimento, enfim, comentando alguma coisa do livro. Isso é muito, muito bacana. Esse retorno, né? Enfim, a grande parte, acho que todos os autores que a gente conversa aqui no programa, eles falam que esse retorno é muito construtivo, ainda que seja uma crítica. Claro, né? É muito construtivo e quem escreve quer ser lido, em geral, né? Eu escrevo, eu publico, eu quero ser lido e eu quero o retorno também do leitor, eu quero que o leitor... E é incrível como cada leitor é tocado por um poema diferente, assim. Olha, eu adorei aquele poema tal. Nossa, aquele poema sobre a sua avó me fez lembrar a mim. Como cada poema toca, né, cada pessoa de uma maneira diferente. É tocada de uma forma. Caso a gente tenha mais assunto pela frente, vamos fazer um intervalo, tá bom? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje o programa está cheio de poesia. Nós estamos conversando com o escritor Carlos Fonseca, conhecendo um pouquinho do trabalho dele. Ele que é autor de 2 livros, O Jardim de Letras e o Mil e Tantas Palavras. Carlos, no primeiro bloco a gente conversou bastante sobre poesia, sobre o início, né? Você falou que começou a se interessar por poesia com 8 anos de idade, na sua adolescência e início da juventude ficou em um período mais voltado para a leitura. E eu queria falar um pouquinho da sua relação com o município que você nasceu. Porque você é de São José do Calçado, um município que é conhecido nacionalmente, digamos assim, por ter um grande número de escritores e poetas, né? De alguma forma, você acha que isso te influenciou, essa questão local, né? Essa efervescência de escritores no seu município, você acha que de alguma forma te influenciou? Acredito que sim, Gabriela. São José do Calçado é um município que está no livro dos recordes como o município com o maior número de escritores por metro quadrado do Brasil. E a vida cultural, a vida literária em São José do Calçado é muito intensa. Inclusive tem uma academia de letras que fez 25 anos ano passado. Quer dizer, é muito tempo, né, para um município pequeno. Município pequeno e é uma Quer academia... dizer, uma academia com 25 anos, provavelmente uma academia atuante. Exato, é uma academia que tem uma inserção muito grande na sociedade de Calçado. Os eventos que a academia promove sempre ficam cheios. A comunidade participa, se interessa, e mesmo quando não tem eventos grandes, a academia promove oficinas de literatura, traz as crianças do colégio para participarem, para frequentarem a biblioteca da academia. Então, é uma entidade que participa muito, que tem presença ativa na sociedade de Calçado. E pelo que você fala, a comunidade também abraça, né, essa causa. Sim, é verdade. Prestigia muito a academia e a produção literária dos calçadenses. Eu lancei os 2 livros lá também, na sede da academia, e nas duas noites felizes, de casa cheia, as pessoas participando e se interessando e perguntando, e é muito, muito bonita a relação de Calçado
e dos calçadenses com a literatura. Tem algum escritor lá que você talvez tenha uma proximidade maior e que te influenciou de alguma forma? Alguma referência, digamos assim? Não que tenha me influenciado diretamente, mas tem o Geir Campos, da geração de 45, que é o escritor mais famoso, nascido em São José do Calçado, teve projeção nacional e até internacional. E eu tenho uma ligação muito forte com o professor e escritor Edson Lobo Teixeira, que é o presidente da Academia Calçadense de Letras, e eu tive a alegria de tê-lo escrevendo o pós-fácio do meu segundo livro, Jardim de Letras, e é um amigo muito querido, uma pessoa devotada mesmo à cultura. E com relação às suas referências na poesia, né? Quais autores você acha que te influenciou mais? O meu primeiro contato com a poesia, como eu disse no início, foi com Cecília Meirelles. Então, ela é minha primeira referência na poesia. Eu acho que para todas as pessoas que escrevem poesia no Brasil, né? Ela é gigantesca. Né? Maravilhosa mesmo, o trabalho Drummond, dela. Inevitavelmente também marca muito. E eu tenho um carinho muito especial por Mário Quintana e pelo Manuel de Barros, pela poesia livre que os dois exercem, assim, sem amarras de métrica e de tema, escrevem sobre o cotidiano, sobretudo, de uma forma descontraída e sem esse apego à métrica que muitos poetas têm, o que não estou fazendo não é uma crítica, mas eu me identifico mais com esse estilo livre de fazer poesia. Você acha que são bons autores para deixar como dica, digamos assim, para quem está nos assistindo, de repente não tem tanta intimidade assim com a poesia, mas quer conhecer um pouco mais, para quem ler... quer começar na poesia, Isso. Mário Quintana e Manuel de Barros. Já ficou a dica, então. Agora, os seus livros você publicou por uma editora portuguesa, não é isso? Isso, a Chiado. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de publicar por uma editora que não é aqui do Brasil. Então, quando eu fiz a coletânea dos poemas do primeiro livro, do Mil e Tantas Palavras, eu entrei em contato com algumas editoras brasileiras. E as editoras menores, elas não têm recursos para produzir um livro por conta própria, então elas precisam que o autor financie praticamente o livro todo. Até porque, Carlos, eu acho bom a gente frisar, é um investimento, não é um pequeno investimento, né, a publicação de um livro. Não, realmente é um investimento alto, custa caro lançar um livro. E as editoras grandes, você não consegue ter acesso. Só quem já é famoso, quem já é um grande escritor, ou quem vem de uma outra área, por exemplo, um outro artista, um músico que já é conhecido do grande público, é que tem acesso a essas grandes editoras. E eu tive contato pela internet com a Chiado Editora, que incentiva muito a publicação de autores brasileiros também. E eu mandei um e-mail para eles, para o editor, conversei, e o projeto foi, eles fazem uma análise comercial também do material, né? Uma análise literária, editorial e comercial. Porque tem a questão do mercado Sim, também, para né? ver se é viável a publicação. E o projeto foi aprovado, e aí eu lancei o Mil e Tantas Palavras. E aí no segundo, o caminho já estava aberto, né? Na editora, na Chiado. E o segundo também foi pela editora portuguesa. Você acha que tem alguma diferença para o autor lançar por uma editora estrangeira, no caso uma editora portuguesa? Eu acredito que não, diferença não, porque hoje, com a globalização, e a maioria dos livros são comprados pela internet mesmo, então não tem uma grande diferença ser lançado por uma editora portuguesa, ou argentina, ou brasileira, porque o importante é que o livro esteja acessível aos sites das livrarias brasileiras. Aí sim, isso faz diferença. Se ele fosse vendido apenas em Portugal, aí ficaria muito difícil para lançar o livro aqui sem que as pessoas daqui tivessem acesso. Agora, falando um pouco mais de mercado, eu sinto isso também, e também já conversei sobre isso em outras edições do programa, com relação ao mercado literário para a poesia. Eu acho que a gente vê, se você for ver assim, no contexto de publicações, eu acho que a poesia, pelo menos eu tenho essa percepção, se eu estiver errada, você por favor me corrija. Está certíssimo. Que a poesia ela tem ocupa um lugar menor, digamos assim, né? Você vê muito mais romance, crônicas. Você percebe isso e como que você vê isso? Claro, o mercado hoje reserva uma fatia muito pequena para a poesia. A poesia é pouco valorizada e é pouco consumida pelo leitor brasileiro, diferentemente da Europa.
em que a poesia tem um mercado muito maior. Aqui no Brasil, a poesia tem um espaço pequeno. Vai numa livraria qualquer. Aliás, se você achar uma livraria, né? Aqui no nosso estado está difícil, né? As livrarias estão fechando. Estão fechando. E vai em qualquer livraria. Não existe uma prateleira. É muito difícil encontrar uma prateleira específica para poesia. Você encontra os clássicos, você encontra, né? Agora, os novos autores... Mas não num espaço reservado apenas Não, para poesia, misturado com os outros, né? Os novos autores, você acha que eles encontram uma dificuldade, os novos autores de poesia, né? Encontram uma dificuldade de se inserir nesse mercado? Encontram. O mercado é muito fechado para a poesia. É muito difícil. É muito difícil publicar e muito difícil se manter no mercado. Porque pelo que você falou, são duas resistências. Você tem o próprio mercado, né? Então, na lógica de consumo, digamos assim, não vale a pena, na lógica de consumo, não vale a pena a publicação, mas você tem uma resistência do leitor, que talvez, Carlos, não sei se você tem essa percepção, pode ser uma falta de estímulo, talvez uma falta de contato, de costume. Cultural, é algo cultural, o que é um grande paradoxo, né? Na terra de Carlos Drummond de Andrade, de Mário Quintana, Cecília Meirelles, não há uma cultura de se consumir, de se ler poesia. E aí muita gente acaba dizendo assim, nesse contexto de mercado, né, que é uma literatura menor nesse sentido. Eu já defendo que não, né? Eu gosto muito de poesia. Mas aí eu acredito que já é uma opinião que vem contaminada pelo viés mercadológico. É uma literatura menor porque vende menos. Essa é a visão do mercado. Mas na visão dos literatos e de quem gosta de literatura mesmo, não há como defender que a poesia é uma literatura menor. Na sua percepção de autor, né, de escritor, de poeta, como mudar isso? Talvez um maior incentivo para a criançada, já que você trouxe esse exemplo, né, de com 8 anos de idade, foi declamar um poema da Cecília Meirelles, isso despertou em você esse gosto. É um caminho? É o caminho. É incentivar a leitura de poesia, o contato com a poesia logo na primeira infância, para aqueles que se sentirem tocados vão continuar consumindo no sentido de lendo poesia, né? E quem sabe surgirem novos Carlos Drummond de Andrade, nova Cecília Meirelles. Lendo e depois escrevendo também. Por que não? O nosso programa está começando a caminhar para o fim, Carlos, mas eu queria terminar com uma poesia, outra poesia. Você escolhe uma para a gente, por favor? Vamos do primeiro livro. Do Mil e Tantas Palavras. Do Mil e Tantas Palavras, isso. Bom, eu vou ler o poema Terapia, que eu disse que a poesia é uma terapia para mim. Isso vai ficar muito claro aqui nesses versos. Escrevo para não pirar. Colocar no papel o que se sente é boa terapia para mim. Falar de dor ou alegria é o que de mais intenso posso fazer. Transformar em palavras uma montanha de sensações, nem sempre bonitas, nem sempre compreensíveis, na verdade raramente compreensíveis. Mas pelo menos tentar reduzi-las a versos é libertador. É chegar à superfície e respirar. Piscar os olhos, caneta à mão, folha rabiscada, rasurada, cheia de mim. Carlos, eu quero agradecer muito sua participação aqui no nosso programa. Deixar as nossas portas sempre abertas para que você retorne com novidades. Pode lançar novidade, pode voltar para a gente conversar mais. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria estar aqui com você. Tá ótimo, muito obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e continue ligado na nossa programação na TV Assembleia e seu canal Cidadão.